fundamental para nós, que é entender uma certa especificidade enquanto vivente frente ao resto da natureza. Os animais, eles são, e você encontra isso em Rousseau, no discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens, os animais, eles são regidos pelo seu instinto. Poderíamos até dizer que eles são escravos do seu instinto. De tal maneira que um animal, quando nasce, ele já tem na sua natureza a resposta para todas as situações que ele, porventura, tenha que enfrentar. De tal maneira que um animal, ele não inventa, ele não cria, ele não improvisa, ele não inova, ele não empreende, ele não coisa nenhuma. Um gato gateia, certo? O cão ladra, né? Me lembro até de uma vizinha que reclamava que o cachorrinho da minha filha latia, disse que iria me denunciar. Eu disse: senhora, seria muito mais estranho se ele coachasse ou miasse. O cão ladra, é da sua natureza, né? Então, agora é claro, qual é a graça? É que talvez nós não sejamos completamente assim. Em outras palavras, talvez tenhamos instinto, mas o instinto não dá conta da vida. Como diz Rousseau, a vontade do homem fala ainda quando a sua natureza se cala. Quer dizer o seguinte, que nós temos o nosso instinto, mas vamos além. Inventamos, criamos, improvisamos, em outras palavras, desfrutamos daquilo que é a nossa liberdade. E é exatamente aí que a ideia de ética aparece com força. Por quê? Porque no nosso caso, a convivência pode ser diferente do que ela é. E por isso a convivência pode ser melhor do que ela é. Coisa que não acontece com as formigas. As formigas convivem no formigueiro mais intensamente do que nós. Mas não há ética no formigueiro. Porque no formigueiro há natureza 100%. O instinto da formiga. Então tem uma formiga lá que tem a pata de formiga trabalhadora, tem a outra que não tem a pata, então aqui não tem a pata não pode trabalhar, a outra trabalha o tempo inteiro, e é assim porque é assim, inexorável, inapelável. No nosso caso, no nosso formigueiro, na nossa sociedade, há uma situação estabelecida, mas ela não precisa ser do jeito que ela é, né? E aqui eu queria lembrar do que foi dito. Muita gente me fala: professor, a corrupção está entranhada na nossa sociedade e isto é histórico e cultural. A impressão que eu tenho é que quando dizem isso, estão insinuando que por ser cultural não pode ser mudado. Pois é exatamente o contrário. É exatamente porque é cultural que pode ser mudado. Em outras palavras, o fato de que em outros tempos as coisas já eram desse jeito e que elas têm se postergado assim, não inviabilizam uma revolução. Não inviabilizam uma transformação. Entre as formigas, talvez fosse mais difícil, mas entre nós não. É exatamente diante desta possibilidade das coisas serem diferentes do que elas são, que a ética faz sentido. Por quê? Porque é uma janela voltada para o devir da convivência. É uma janela voltada para que amanhã possamos conviver melhor do que convivemos hoje. Muitas vezes, aqueles resignados, aqueles que se limitam a dar de ombros e apontar para as maledicências do comportamento alheio, como se os problemas éticos se restringissem ao Planalto Central, como se houvesse no Planalto Central uma espécie de fosso de moral onde quem cai ali se torna imediatamente uma pessoa inaceitável, etc. Não. É um pouco diferente. Somos todos corresponsáveis por esse negócio que a gente chama de sociedade brasileira. Não somos observadores, somos parte integrante. Então, se não está funcionando bem, sintamos-nos parte integrante do processo. Ninguém aqui é turista japonês que está aqui fazendo estudo antropológico de uma semana para voltar para o Japão. Isso aqui é o nosso negócio. Então, ao falar da sociedade brasileira, eu pelo menos me coloco como observador e como objeto de observação. Né? Em outras palavras, não é possível que não possamos nós fazer dessa sociedade uma sociedade de convivência mais digna. Dado que se você conversar individualmente com as pessoas, verá o quanto muitas delas são honestas, são dignas,
são devotas ao seu trabalho, convencidas da importância do seu trabalho para a sociedade, etc. Não é possível que nós, juntos, não consigamos reverter uma situação que nos é aparentemente desfavorável. E aí é que está a sua pergunta. E o interesse disso na natureza, isso não existe. E é exatamente porque... vai sempre querer estar no buraco. Não adianta, não tem jeito, é da natureza dele. Mas no nosso caso, a natureza vai até um certo ponto. E, portanto, o resto está por fazer. E a ética entra nesse filé aí, nessa fissura, que é a fissura da construção. Que é a fissura da construção. É curioso, porque, e aqui eu queria chamar a atenção para uma metáfora que me agrada. Muitas vezes as pessoas falam da ética olhando para trás. E eu estou convencido de que a ética é sempre voltada para frente. Em outras palavras, não se trata do respeito a verdades estabelecidas em dogma, mas da discussão para estabelecimento de princípios de convivência voltados para o amanhã, para o a partir de agora. E é disso, e é exatamente essa dimensão emancipadora da ética, libertadora da ética, então, falta-nos essa convicção, né? Falta-nos essa convicção de que temos não só condições, mas o dever de construir uma sociedade diferente daquela em que estamos vivendo e convivendo.